Painel temático Prova Técnica, com Rodrigo Grazinoli Garrido, perito da Polícia Civil, com César Augusto Rodrigues Costa, desembargador do Tribunal de Justiça, Tiago Joffre, promotor de justiça, e Antônio Eduardo Ramires Santoro, advogado. Bom dia a todos. A nossa conversa hoje nesse painel temático é sobre prova técnica. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a possível atuação de alunos formados pela UFRJ na ênfase de biociência legal do curso de Ciências Biológicas modalidade médica. Esse curso é uma grande novidade que a UFRJ trouxe. A gente tem poucos alunos ainda formados e tem turmas em andamento. E a proposta desse curso, na verdade, é fazer uma ênfase aí em que a gente vincula conhecimentos da biomedicina, conhecimentos biológicos, biomédicos, com o mundo do direito. E essa é a nossa conversa de hoje. A nossa conversa propõe trazer o conhecimento, a experiência de alguns profissionais do direito que utilizam dessa prova técnica. Então, nós vamos ter aqui a presença do professor Antônio Santoro, advogado e professor lá da FND, da UFRJ, professor Tiago Joffre, que é promotor de justiça e também nosso professor na FND, e o professor César Costa, que é desembargador e também nosso professor na FND. Então, a conversa ela vai ocorrer aqui entre colegas professores da FND, mas que cada um utiliza essa prova técnica do seu modo, vamos dizer assim. Eu, Rodrigo Grazinoli, sou professor também da Faculdade de Direito e professor dessa ênfase em biociência legal, perito criminal já há algum tempo, e sou, nessa mesa aqui, nesse painel, sou o produtor dessa prova. E por isso estou aqui gerenciando a nossa conversa. Mas eu vou de imediato, porque a ideia aqui é uma conversa bem informal, passar a palavra para o professor Antônio Santoro para falar um pouquinho sobre a experiência dele com a prova técnica. Professor? Bom, Rodrigo, eu vou tentar explicar aqui de forma muito rápida, não é, o que interessa da prova técnica para mim, não como professor, mas sim como advogado, e tentar apresentar para os alunos, né, futuros formados em graduados em biomedicina, as possibilidades de atuação importante perante a justiça. É importante dizer que eu sou um advogado criminal, tá? Então, a minha experiência, ela embora o campo de atuação do biomédico seja muito mais ampla do que na advocacia criminal, né, na área criminal, melhor dizendo, da justiça criminal, mas a minha experiência, que é aquilo que eu vou trazer aqui, é especificamente na área criminal. E o que eu gostaria aqui de colocar é que, na área criminal especificamente, a gente tem a perícia oficial, né? Que no estado do Rio de Janeiro, nem em todos os estados, mas no estado do Rio de Janeiro, a perícia oficial é vinculada à Polícia Civil, né? Mas nós temos também uma importante atuação que nós chamamos tecnicamente de assistente técnico. A gente pode chamar genericamente de perito, mas não é propriamente um perito sob o ponto de vista do processo penal. É um assistente técnico. E também por isso, esse assistente técnico, ele não é também propriamente o produtor de um laudo pericial. Né? O Código de Processo Penal não chama isso de laudo, ele chama isso de parecer técnico. Bom, as partes envolvidas no processo, elas têm a possibilidade de nomear um assistente técnico de sua livre escolha, que vai ter que ser homologado pelo juiz, tá? Para atuar junto à perícia oficial. Obviamente, junto não é que vão produzir o mesmo conteúdo da prova técnica, claro que não, mas que vai atuar junto porque vão analisar as mesmas evidências, por assim dizer. Não é? A rigor, o Código de Processo Penal prevê que essas evidências elas sejam examinadas pelo perito oficial e, posteriormente, o perito oficial vai reservar essas evidências no âmbito do órgão técnico para que elas possam ser analisadas pelos assistentes técnicos
que terão um prazo que é assinado pelo juiz para apresentar um parecer. Veja que, para nós, advogados, como também para o Ministério Público, mas o Tiago Joffre está aqui para explicar melhor a questão do Ministério Público, mas para nós, advogados, que atuamos ou pela defesa ou como assistentes de acusação, eu atuo muito como assistente de acusação, acho que é importante dizer isso, talvez nem sei se meus colegas soubessem que eu atuo tanto como assistente de acusação pelas empresas que eu sou advogado mensalmente, não é? Mas o fato é que nós, advogados, nós precisamos de um assistente técnico por N motivos. Primeiro, para entender a própria prova técnica, porque muitas vezes a prova técnica ela não é tão compreensível dependendo do grau de complexidade para o advogado. O assistente técnico tem um tanto dessa função de nos esclarecer esse laudo pericial. Mas também é possível que o assistente técnico apresente uma outra visão, uma outra análise diversa daquela que concluiu o perito oficial. Tá? Isso é muito importante, porque também há quem diga, há quem se pergunte, né? Mas o juiz ele não está obrigado a acompanhar a perícia oficial ou a conclusão apresentada pelo perito oficial? E a resposta, sob o ponto de vista legal e processual, é que não. Na verdade, o juiz está absolutamente livre para decidir e ele pode decidir, digamos assim, agasalhando, acompanhando a conclusão a que chegou o perito oficial, mas ele também pode decidir acompanhando, desde que ele se convença assim, né, aquela conclusão a que chegou o assistente técnico. Então, veja que para nós, advogados, a função do assistente técnico ela é muito importante e ela é um campo de atuação, não é muito relevante. É claro também que o assistente técnico, então, ele não é oficial, portanto, ele não é funcionário público, ele vai ser remunerado livremente pelas partes. As partes é que, não é, o advogado é que vai definir, junto com o profissional que vai fazer a assistência técnica, a sua remuneração. E, obviamente, que, sob o ponto de vista ético, essa remuneração não está vinculada a um resultado X ou Y, mas o que é importante que fique claro é que para os advogados, para a atuação dos advogados, é muito relevante a atuação do assistente técnico. Creio que para uma advocacia de bom nível, de alto nível, não ter um assistente técnico é uma deficiência na atuação do advogado. O advogado, a banca de advogados, ela precisa ter um assistente técnico, né? É necessário ter um assistente técnico por todos esses motivos que eu aqui falei, para entender melhor a prova, para que o advogado possa ter acesso a alguém com quem ele discuta a prova e que explique a prova, e que, por outro lado, ele possa apresentar uma eventual segunda conclusão e que pode influenciar, sim, a decisão do juiz. E eu já tive vários casos, vários, não foram poucos, em que o juiz acompanhou a conclusão apresentada pelo assistente técnico e não pelo perito oficial. E aí, obviamente, que vai depender da qualidade do trabalho do assistente técnico, né? Então, assim, essa me parece que é, em linhas muito gerais, mas genericamente, uma visão que eu gostaria de dar, né, como advogado, da importância do assistente técnico como um campo de atuação, obviamente na área privada, mas um campo importante de atuação para aqueles que vão se graduar na área. Obviamente, enfim, que não queiram ou que por algum motivo não possam fazer um concurso para oficial, para um perito oficial, ele tem essa possibilidade de atuação na área privada. Né? Óbvio que vai depender muito dos contatos que ele tenha com os advogados e as grandes bancas de advocacia, mas é a iniciativa privada da sua área de atuação, digamos assim. Tá? Perfeito, perfeito. Professor, depois eu gostaria que colocasse um pouco da sua experiência no sentido de exemplos até, é claro que a gente respeitando aqui
toda a identidade de quem atuou e tal, mas depois pudesse falar um pouquinho de exemplos. Mas nesse momento, acho até para a gente poder aquecer um pouco a conversa, eu vou circular um pouco e aí a gente volta depois numa conversa mais aberta, tá? Só já resumindo aqui um pouco do que o professor falou e chamando a atenção de novo desses estudantes na área, não só na área de biomedicina, a gente está falando da biomedicina porque tem essa ênfase na biociência legal, mas a gente sabe, e isso vai aparecer na fala aqui dos outros colegas, que, na verdade, uma diversidade de conhecimentos pode ser necessária para a produção de uma prova técnica. Então, os químicos, os físicos, os engenheiros, né, todos eles têm papel, têm importância na produção dessa prova técnica. O professor Santoro deixou bem claro, a gente tem na área criminal, né, na área processual penal, a gente tem tanto o perito oficial concursado, mas a gente tem uma grande área de atuação para assistência técnica, para o profissional liberal que oferece seu serviço na produção, né, dessa prova técnica também, posso chamar assim, né, que só a grande diferença é que o perito oficial vai processualmente produzir um laudo como relatório dessa prova e o assistente técnico vai produzir um parecer técnico como relatório desses exames que ele realizou. Então, de imediato, agora eu vou andar um pouquinho, vamos passar a palavra para o professor Tiago, ele vai falar um pouco sobre a visão dele, a experiência dele e o que tem a prova técnica de importante para a promotoria. Fala, professor Tiago. Bom dia, Rodrigo, Santoro, César, é um prazer encontrá-los aqui agora em ambiente virtual. Obrigado pelo convite para poder participar dessa discussão, dessa conversa. Para mim é uma especial alegria, Rodrigo, eu não comentei antes, né? Mas você sabe que eu cursei biologia durante um ano, no início da minha carreira acadêmica. Prestei vestibular pela primeira vez para biologia na UFRJ. Então eu frequentei o CCS, o curso de biologia, e tive o prazer desse convívio bastante agradável, eu diria até mais agradável do que o convívio do direito, assim, mais leve, né? Menos formal mas acabei então mudando de ideia ao longo do caminho, que eu acho que é muito normal. Não tive contato naquela época com a ideia de, quem sabe, uma atuação como perito técnico, usando conhecimento científico da biologia para uma atuação processual no campo do direito, né? E fui propriamente para a faculdade de Direito, onde acabei me formando e aí seguindo a vida acadêmica e virei até professor. Mas também, ao lado disso, sou há 20 anos promotor de justiça e tenho, então, uma interlocução em vários momentos dessa trajetória com a atividade dos peritos oficiais, principalmente, mas também de assistentes técnicos, inclusive de assistentes técnicos do próprio Ministério Público, que vem, ao longo dos anos, fortalecendo muito o seu corpo de assistentes, né? Criando, inclusive, algo que tem uma nomenclatura, o GAT, é o Grupo de Apoio Técnico especializado às promotorias de justiça, com peritos ou com assistentes das mais diversas formações, né? Que prestam apoio não só para a área penal, que eu diria que no âmbito do GAT não é nem o carro-chefe, porque o Ministério Público conta com o corpo da perícia oficial nas investigações, já que quem produz a investigação é a polícia, o Ministério Público recebe esse material. Essa é uma diferença importante do Ministério Público em relação à defesa, né, professor Santoro? O Ministério Público sempre está presente desde o início da investigação, né? Ele acompanha a investigação desde as primeiras diligências e tem a oportunidade de formular requerimentos para a produção de prova com muito mais intensidade e rapidez do que a defesa. A defesa tem essa dificuldade, que é, muitas vezes, só tomar conhecimento da existência da investigação ou até do processo, num momento muito mais avançado, em que boa parte das perícias já foram realizadas. Daí, inclusive, a felicidade dessa alteração legislativa mais recente, né, de incluir no Código de Processo Penal a preocupação da preservação da cadeia de custódia para que os outros atores do processo possam dispor dos elementos probatórios a ponto de contraditar, né, a eventual perícia oficial feita por meio dos seus assistentes técnicos, né?
Então, o Ministério Público tem esse grupo muito fortalecido na área da tutela coletiva, né, que é a subsidia o Ministério Público nessa função institucional de investigar no âmbito civil, promover o inquérito civil e também a ação civil pública na defesa dos direitos difusos e coletivos, né? Poderia falar o meio ambiente, né? Mais especificamente no âmbito da biomedicina, a defesa do interesse coletivo à saúde, né? São áreas que talvez tenham uma atuação, uma interlocução mais direta com a biomedicina, e em que o Ministério Público tem uma atuação bastante forte e depende de produção de investigações e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, depende de uma aproximação técnica daquela problemática, né? Então, esse é um campo muito forte no âmbito do Ministério Público. Tem também as investigações e a atuação do Ministério Público no âmbito dos direitos individuais também. Então, o Ministério Público intervém sempre que uma ação ela possa refletir no âmbito dos direitos fundamentais das pessoas, dos direitos indisponíveis. Então, a gente tem ações de investigação de paternidade, ação de pleitos para mudança no registro civil, mudança de sexo no registro civil, né? Em que o Ministério Público intervém e que muitas vezes isso depende de algum tipo de conhecimento específico, e ele pode contar com a sua assistência técnica própria e também depende da produção, muitas vezes, dos órgãos de perícia que atuam, às vezes também nesses casos, por colaboração. Muitas vezes o juiz nomeia um perito ad hoc, né? Mas muitas vezes, mesmo na área civil, ele vai recorrer ao conhecimento desses órgãos de perícia técnica, né? Que sofrem, me parece, encarnam, né? Sentem na pele todo o conflito entre essa pretensão persecutória de chegar à elucidação de um caso e, por outro lado, preservar, garantir, observar os direitos humanos. Você vê que um dos maiores, o grupo da sociedade, que é o maior entusiasta de um fortalecimento da polícia científica, da perícia técnica, com autonomia, com independência, para preservar a produção da prova de qualquer pressão política, né, ou do poder do Estado, o principal grupo é o grupo de defesa dos direitos humanos. Essa é uma reivindicação antiga dos defensores de direitos humanos. Nos planos nacionais de direitos humanos sempre tinha ali a previsão de conferir autonomia aos órgãos da polícia técnica. Por quê? Porque esse conflito entre uma atividade persecutória e a preservação dos direitos, ele é característico do sistema de justiça criminal, e na perícia criminal isso é sentido muito fortemente. Então, eu acho que isso é um grande desafio para aqueles que se formam nessa área, né? Existe um compromisso ético, né, e um desafio que é muito grande de produzir investigações num âmbito que é um âmbito hierarquizado e, muitas vezes, inclusive, violento no sentido da presença de uma força armada nos ambientes em que esses profissionais atuam, né? E que estão, muitas vezes, comprometidos com o resultado daquela produção probatória, né? A gente pode falar o caso da investigação de homicídios decorrentes de intervenção policial, toda a problemática da letalidade policial, da violência policial, né? A investigação de crimes de tortura, né? no âmbito de privação de liberdade, em manicômios, em presídios, em unidades socioeducativas, né? Então, esse é um conflito que a gente sente nessa atuação como advogado, como promotor, como juiz, mas que esses profissionais eles estão ali quase que no limite dessa tensão, né? E a atuação deles é absolutamente fundamental, porque eles lidam com um tema que esses outros profissionais que atuam no processo não têm um conhecimento técnico específico, dependem do apoio
né, e do conhecimento científico específico desses profissionais para determinar causalidades que vão ser fundamentais para a conclusão daquele caso submetido a julgamento, né? Então, esses conflitos estão reunidos dentro, incorporados nesse sujeito, e isso é algo muito importante de ser destacado, né? Então, a compreensão crítica de como funciona, na área penal especificamente, o sistema de justiça criminal, é importante para esses alunos para terem uma compreensão do tamanho dos seus desafios, né? O professor Santoro mencionou da importância da assistência técnica na atividade da advocacia, mas para um número enorme, para quase totalidade dos processos criminais, os casos se resolvem sem assistência técnica, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de profissional, isso custa dinheiro, então elas dependem exclusivamente da perícia oficial. É quase impossível contrapor uma prova produzida por um órgão associado à polícia e subsidiado ainda com o apoio de assistência técnica do Ministério Público, que ocupa um lugar da acusação no processo penal. Então, para 99% dos sujeitos submetidos a uma acusação no âmbito criminal, eles dependem da independência e da validade me faltou a palavra agora, da integridade dessa prova colhida, analisada pelo perito oficial para a definição do seu próprio processo, né? Isso é um problema que é próprio do sistema, porque o sistema é seletivo, né? Ele tem essa capacidade de criminalizar sempre os mais vulneráveis ou com muito mais frequência, e esses não dispõem de outro tipo de defesa senão a integridade ética, metodológica, profissional daquele que vai produzir essa prova. Daí porque a independência da polícia científica, né, da perícia, da atividade de perícia em relação à atividade policial, é uma reivindicação dos grupos de defesa dos direitos humanos. Eles têm exata noção disso, dos riscos associados a uma pressão da polícia sobre a atividade da polícia e do Ministério Público, e, em última análise, também do Judiciário, né, de todo o sistema de justiça em relação a essa prova, que, embora possa ser afastada ou decidida de forma diferente pelo juiz, a chance disso ocorrer é bastante diminuta, né? É muito pouco frequente que um juiz diga que não acompanha ou não segue aquela prova produzida pelo corpo científico, porque tem uma outra percepção da realidade a partir da sua formação, né? Isso é raro acontecer, principalmente quando não tem uma assistência para contraditar. Então, a questão dos direitos humanos ela é uma questão central para a formação desses alunos, né? Um profissional perito que não tenha um compromisso muito arraigado com as pautas da defesa dos direitos humanos, ele não vai conseguir desempenhar de forma eficiente a sua profissão, né? Inclusive no trato, na colheita dessa prova. A gente tem muitas situações, né, delicadas, questões de gênero colocadas na investigação de crimes sexuais, por exemplo, né? A própria questão de pretensões de mudança de sexo para fins de registro civil, quer dizer, como há eventuais preconceitos e má interpretações no âmbito das reivindicações das pautas vinculadas aos direitos humanos pode trazer prejuízo na elucidação desses casos. Então, essa é uma reivindicação também do Ministério Público como órgão de controle da atividade policial, e enquanto a perícia estiver associada à polícia, ela vai também, de certa maneira, ser objeto de controle do Ministério Público, ou deveria ser, que essa autonomia seja garantida, porque ela preserva os direitos de todos nós, em última instância, né? Todos aqueles que são ou podem, em alguns dias, ser submetidos a uma acusação ou depender de uma perícia técnica para a garantia dos seus direitos. Bom, eu acabei falando sobre um monte de coisa,
Eu acho que para o aquecimento, espero que atenda. E aí, ao longo da conversa, a gente posso voltar a alguma coisa que tenha passado. Bom, já agradecendo a primeira participação aí do professor Tiago, é claro que ele vai voltar, a gente vai conversar depois de todo mundo, mas vocês viram também a importância que o professor Tiago colocou do profissional que vai atuar nessa área de produção de prova técnica ter, primeiro, uma postura ética, né, comprometida com os direitos humanos, e ter, sem dúvida, acho que isso já ficou claro, um conhecimento mínimo do direito processual, porque vocês viram que a gente atua produzindo prova para o processo penal, processo civil, né? Então, como o professor Santoro, depois o professor Tiago colocou também, a atuação do assistente técnico está lá no processo penal, né? Na área, o assistente técnico da área penal, tanto aquele que atua contratado pelo advogado, quanto eventualmente o assistente técnico na área penal do Ministério Público, está lá, né? No artigo 159 tem lá o perito, tem lá o assistente técnico, mas não é só ali. A gente tem também o processo civil importantíssimo e vejo como uma área de atuação essencial para esses profissionais que estão se formando, sobretudo nessa área de biociência legal, não ficar preso só à questão penal, porque o processo civil, ele, inclusive, muito antes do processo penal, já abarcava a ideia do assistente técnico. Então, ali a gente tem tanto o perito, que, na verdade, vai atuar ali no momento diferente do processo penal, porque é no momento em que aquele que vai julgar percebe a necessidade da produção dessa prova técnica, né? Diferente do processo penal, que a produção da prova técnica tão logo se toma conhecimento do fato que deixou vestígio, mas no processo civil, não só esse profissional vai poder atuar como perito nomeado pelo juiz, mas também como assistente das partes. E sobre isso o professor César vai falar muito melhor. Professor, fala um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Muito diretamente aos colegas da nossa gloriosa Faculdade Nacional de Direito. Obviamente que não estamos numa situação ideal é que pudéssemos estar juntos fisicamente, mas já é um grande alento poder vê-los, ainda que com esse anteparo aqui nos separando, que essa tela do computador. O momento oportuno, parabenizar o Rodrigo pela ideia desenvolvida e porque, afinal de contas, os biomédicos também, eu fiz essa pesquisa hoje de manhã, antes de vir para cá, porque a minha ideia era fazer um discurso bastante prático, mas percebi que eles são responsáveis também por estudar micro-organismo causador de doença. E nós estamos vivendo esse momento de pandemia, em que os biomédicos eles já aparecem, como toda a área de saúde, com um destaque muito maior. Então, a oportunidade do debate não se dá só pela feira de conhecimento em si, por tudo que está se discutindo, mas, sobretudo, porque são profissionais que, nesse momento, estão com bastante destaque na sociedade e mostrando a necessidade. Rodrigo, o que acontece é que pensa-se muito, né, por conta de uma ideia que, obviamente, que a academia já se afastou bastante um bocado disso, mas ainda é muito forte no fórum, e trabalha-se muito, e aqui me dirigindo especificamente para os colegas lá da biomedicina, com o latim, o direito romano, e aí fala-se muito no tal do iura novit curia, e o juiz conhece o direito. E o juiz conhecer o direito dá uma ideia na população de que o juiz sabe tudo. Não é? E o que acontece é que nós nos deparamos com frequência a questões extremamente complexas, que são de domínio de várias outras ciências. E o Rodrigo foi feliz quando colocou a engenharia, a biologia, a medicina, enfim, a física. Não é? E o juiz ele é necessário, é fundamental para ele se valer de um expert, do técnico, que não vai julgar por ele, até porque vigora um princípio de que o Antônio Santoro já disse isso, é um princípio de que ao juiz vai caber decidir, mas óbvio que diante dessas questões complexas, já me deparei com várias, e que importam sobretudo no uso da tabela periódica,
Não é? Quando eu olhava aquela tabela periódica, no meu tempo de vestibular já era um terror. Imagina eu olhar para uma tabela periódica agora. Então, você precisa do técnico, né? Do técnico e dos assistentes. Eu, nesse momento, embora eu esteja com muito orgulho, faço parte do nosso Departamento de Ciências Criminais, mas nesse momento eu sou um desembargador civil, né? E meu contato, e tive também, enquanto juiz, com várias questões cíveis que bastante complexas e que me vali do parecer dos técnicos. Então, o que eu quero dizer, primeiro, para tentar ser até bastante prático, eu vou usar um termo, Rodrigo, perito, de maneira mais ampla que esse termo tem. Perito é aquele sujeito que detém uma perícia que advém de uma técnica que ele adquire, sobretudo nas universidades, né? E aqui é o caso dos biomédicos. Então, o perito, hoje, é bom que se diga antecipadamente, quem está se formando, quem está fazendo a graduação, ou para os estudantes que pretendem ingressar, ou, quem sabe, até nós conseguimos atrair o Tiago de volta para a biologia, para esses dizer que é possível, pelo menos, basta que ele se inscreva num quadro do Tribunal de Justiça, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aliás, é uma regra que vale para o Brasil inteiro. Ele vai fazer um curso, ele vai se tornar um perito e ele vai dar com o nome disponibilizado numa lista para que todos os juízes, a partir da técnica que ele desenvolve, possam utilizá-lo. Então, é fundamental, né? O Tiago já adiantou aí a questão da tutela coletiva. A tutela coletiva, que o Ministério Público é um dos legitimados, possivelmente é o mais importante e é o que mais demanda, ela envolve questões de consumidor, questões de meio ambiente, questões as mais variadas. E essas questões elas vão desaguar nos biomédicos. Eu, para que tentasse ser o mais prático possível, como eu disse, de manhã eu procurei nos sites oficiais, né, da biomedicina, isso também da universidade, para entender um pouquinho como é que funcionava esse currículo. Vou fazer alguns comentários a partir do que eu separei, e aí o Rodrigo me corrige depois das bobagens que eu eventualmente vou falar, e a partir desses itens que eu percebi que compõem não só o currículo, mas a atividade do próprio médico, eu vou apontar e vou até me antecipar, porque eu já estou aquecido. Depois que eu ouvi o Santoro e o Tiago, o aquecimento já estou no jogo. Então, eu já vou me antecipar um pouquinho e vou colocar de que modo que é possível essa atuação, né? Até voltando ao quem falou, foi o Santoro, acho que falou na remuneração, e a remuneração, voltando um pouquinho atrás, desses peritos que estão lá nessa lista, ela é determinada pelo juiz a partir do trabalho a ser desenvolvido. Então, o perito, ele não vai ser esse que eu estou chamando de perito, não vai ser aquele sujeito que vai ter, ao final do mês, um salário, um estipêndio fixo, mas vai depender de quantas perícias ele faz. Isso, as perícias normalmente não são, não costumam ser, vou dizer que são baratas, e o Tiago trouxe uma questão importante acerca disso, da necessidade de que essas perícias, sobretudo no crime, elas sejam o máximo democratizadas possível. O Santoro falou, é fundamental que todo escritório tenha, e é fundamental mesmo, né? Mas é fundamental também que a Defensoria Pública, que o Ministério Público, então, disponham desses peritos. Isso tudo o tribunal trabalha com isso, porque há um jogo no tribunal em que os peritos também eles se obrigam a periciar casos também que eles não vão receber. Então, isso tudo é equilibrado, de modo que é um mercado interessante, que tem que ser pensado não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto de realização profissional mesmo, porque ele vai ver o seu trabalho desenvolvido, ele vai ver um processo dialético que vai se desenvolver no curso do processo, que os assistentes técnicos, os advogados, o Ministério Público, esse jogo que é natural dentro do processo, ele vai ter uma participação importantíssima, eu diria até fundamental. Eu separei, a partir dessa pesquisa rápida que eu fiz de manhã, e por isso que eu quero me penitenciar, porque as pesquisas rápidas, às vezes, na maioria das vezes, elas não são confiáveis, né, porque não foram aprofundadas, mas eu tirei dos sites oficiais. Eu percebi que trabalham, por exemplo, na análise clínica, né, detectando possíveis doenças e elaboração de diagnóstico.
Uma matéria que é importante hoje, e ela aparece muito nos processos cíveis, é a matéria do consumidor. E o que nós temos com certa frequência são erros diagnósticos. E o erro diagnóstico, ele pode parecer alguma coisa simples, mas ele é capaz de causar danos morais impressionantes. Então, se você recebe um diagnóstico de uma doença grave que você não tem, ou você recebe um diagnóstico de uma doença que te incapacita de exercer uma atividade, quando você não tem, isso é muito grave. E o juiz, obviamente, que ele não tem como dizer se o sujeito é portador ou não daquela doença, se aquele laboratório ele observou os protocolos, todos que deveriam ser observados, e aí vai precisar da perícia. Então, só nessas análises clínicas, aí o biomédico já tem um espaço gigantesco e não são incomuns os processos. Nas análises ambientais, não é? O Tiago colocou aí da tutela coletiva na questão ambiental, a análise de produto químico, produto microbiológico, para saber até que ponto ele ofende o meio ambiente, para elaborar plano de recuperação de meio ambiente, as ações civis públicas, que normalmente são precedidas dos inquéritos civis públicos. Nesses inquéritos civis públicos se fazem termos de ajustamento de conduta, e nesses termos de ajustamento de conduta, muitas das vezes estabelece plano de recuperação. Como é que você vai estabelecer um plano de recuperação se você não tem uma noção da biologia e aqui especialmente da biomedicina? Tem um caminho que não é pequeno, é um caminho, um espaço bastante relevante, um espaço grande que a biomedicina pode utilizar. Diagnóstico por imagem, não é, que eu percebi, o diagnóstico, essa tomografia computadorizada, ressonância magnética, que volta e meia nós nos deparamos com questões relativas a não só os diagnósticos que advêm desses mecanismos modernos, mas dos riscos que ele eventualmente causa, não só para aquele que vai submeter o exame, mas especialmente para aquele que vai realizar o exame. Condições de salubridade, condições de trabalho. Isso aí, de novo, o biomédico vai ser fundamental para apontar. O que eu vi lá, que eu não procurei como é que diz, a origem, né, da palavra, mas as tais das análises bromatológicas, que eu vim depois perceber que elas estão ligadas à indústria alimentícia. Não é? Então, o nível de contaminação de alimentos, isso aparece muito, aparece individualmente nas ações que dizem respeito ao consumidor e aparece também nas ações coletivas, normalmente manejadas pelo Ministério Público, em que você tem um alimento em que ele está oferecendo risco à saúde individual, à saúde pública. Esse risco, às vezes, vem da contaminação, com armazenamento ou com transporte. Mas não foi especificamente nessa área, mas me lembro muito claramente que eu tive uma questão envolvendo um transporte de combustível de um estaleiro da Ilha do Governador até Niterói, em que ele causou um estrago gigantesco e era preciso saber onde é que dava efetivamente esse estrago, se foi no armazenamento dele, se foi no transporte indevido. Isso aí parece uma questão muito simples, mas eu vi que na perícia envolvia conhecimento de química, conhecimento de biologia, que para eu decidir eu precisava daquilo ali. Então não era um simples transporte de coisa, mas é um transporte de coisa que causa prejuízo ou dano à saúde pública. E aí, de novo, o biomédico está. Nas questões da genética, que foram colocadas aqui, o banco de sangue, tinha comentado aqui na nossa conversa informal antes que tive caso de criogenia, não é? Onde o cadáver ele é congelado, não é? Para aguardar aí um futuro que pode dar um destino imaginável para esse cadáver. E você tem conflitos, normalmente familiares, envolvendo questões relativas à genética, questão relativa ao processamento de sangue, armazenamento de sangue. Nesse caso específico, até um caso recente que eu me deparei, de um rapaz que, ao renovar sua carteira de habilitação, foi detectado o uso de substância entorpecente.
e ele jura que não utilizou a substância entorpecente, era um motorista profissional que foi impedido de renovar a sua carteira de habilitação. E o que ele faz? Ele solicita uma perícia e essa perícia é realizada no mesmo laboratório que confirma esse laudo. O que ele discute ali hoje? Não só ele pede um laboratório terceiro que não seja o próprio, né, designado pelo juiz, mas e sobretudo que se comprove que aquele material genético que está guardado há um tempo no laboratório pertence a ele. Então, eu tenho uma questão inicial de determinação de material genético, eu tenho uma outra questão que é do armazenamento do material genético, e eu tenho uma terceira questão que é, uma vez sendo dele, sendo bem armazenado, que naquele material genético foi encontrada a substância entorpecente. Tá? Então, obviamente que é um panorama geral, e nesse panorama geral muito rápido, que eu sei que a proposta a gente não desenvolver muito, já mostra a importância, o enorme mercado de trabalho, sobretudo, e aqui especificamente, já que se falou numa biomedicina mais ligada à questão legal, forense, que se abre e talvez seja desconhecido do público, porque e essas questões são muito simples. Hoje, nós temos uma judicialização muito grande no país. Não é? Hoje, há mais ações ajuizadas do que a população brasileira. E isso o que vai fazer? Vai fazer com que, como se judicializa quase tudo, todas as questões, ou as questões importantes, e aquelas mais complexas, também serão judicializadas. Óbvio que muitas das grandes empresas usam da arbitragem, mas a arbitragem, a experiência que nós temos também nesse sentido, que é triste, mas é que a arbitragem acaba caindo ao final no judiciário, de alguma maneira. Então, se tudo ou quase tudo é judicializado, nós vamos precisar de todos. Então, vão judicializar questões que vão envolver os engenheiros, vão judicializar questões que vão envolver os médicos, e a biomedicina, me parece que ela surge aí com um papel muito importante. Não é? Só que nessa conversa nossa, o Tiago e o Tanto Santoro, e obviamente que eles deram um enfoque maior para a questão criminal, mas o Tiago mesmo já sinalizou com as questões de família, o Tiago sinalizou com as questões da tutela coletiva. Então, nas questões de família, as varas de família abarrotadas, muita perícia também. As varas civis abarrotadas, muita perícia também. Então, obviamente, nós estamos falando um aspecto do mercado de trabalho, mas não resta dúvida também da questão da dignidade do perito, da importância dele dentro da solução desses conflitos, que, no fundo, são soluções de conflitos que interessam a sociedade, em especial nas tutelas coletivas. Mas, por enquanto, é o que eu tenho para falar, Rodrigo. Estou aberto aí para nós voltarmos aí em seguida. Beleza, professor, muito obrigado. Também deixou bem claro aí para os nossos alunos, para os interessados, que na área civil há uma grande área de atuação para o perito, né? O professor deixou claro a ideia desse rol de peritos, rol de profissionais que é necessário, desde do nosso novo processo civil, seja estabelecido esse rol nos diversos tribunais, e ali o juiz vai nomear o perito que tem a formação na área de interesse que ele precisa. Eu acho também que foi interessante a fala do professor César, no sentido de apontar áreas da biomedicina que teriam importância na produção de prova. E aí também é interessante a gente lembrar que existem ênfases nessas áreas para o curso de biomedicina. Por exemplo, a UFRJ tem, além da ênfase de biociência legal, a ênfase de análises clínicas e uma ênfase de ciência e tecnologia. Então, nada impede que qualquer profissional desse também atue. A grande diferença da ênfase de biociência legal é que esse estudante ele sai dali conhecendo um pouco da lei processual, conhecendo um pouco desse mundo da atuação do perito, do assistente, o que traz uma certa facilidade, um conhecimento de como lidar nesse mundo. Porque a despeito de ser de haver demanda constante, como os professores colocaram também pelos assistentes, pelos peritos, muitas das vezes o profissional não entra nessa demanda, não busca esse tipo de atuação, porque não conhece como buscar.
não sabe que tem que colocar o seu nome lá no hall dos peritos do Tribunal de Justiça, não sabe que o perito oficial é um outro profissional servidor público. Então, isso o biomédico formado na ênfase de biociência legal, ele já sai dali conhecendo. Então, isso é um grande passo, porque eu passei por isso, né? Eu me tornei perito oficial meio que por acaso, não é nenhuma novidade isso, né? Há 20 anos atrás, quando eu fiz o concurso, tinha acabado de me formar, muito mal sabia o que eu iria fazer, né? Essa é a verdade. E no decorrer da minha carreira, as oportunidades também de atuar como assistente técnico vieram porque eu aprendi ali, eu vi como funcionava, né? Vi que essa demanda existia e via que podia atuar. Mas os recém-formados, os alunos, eles ainda não conhecem essa área. E essa é a grande ideia da biociência legal, dar esse conhecimento, além do conhecimento específico de disciplinas como genética forense, toxicologia forense, que o professor colocou também, dar essa ênfase, e acho até que a gente da Faculdade de Direito tem que abraçar mais esse curso, porque esse curso ele não é só, ele está lá no ICB, ele é um curso, é uma ênfase do curso de Ciências Biológicas de Modalidade Médica. Mas ele, até, não sei se é de conhecimento de todos aqui, até as vagas de professores na ênfase de Biociência Legal são vagas divididas entre nós, FND e CB. Então, acho que tem um papel também, e essa conversa acho que está mostrando isso também, um papel que a AFND, nós como professores, temos que tornar claro na relação com esse curso. Mesmo que só tenha eu lá, na verdade não sou só eu, a gente tem outros professores da FND, não da área de ciências criminais, mas a gente tem professor da área de trabalho e da área de meio ambiente, dando aula também na biomedicina, na ênfase legal, né? Mas eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa mostrar esse curso, porque os alunos também estão ávidos por esse conhecimento, por essa conversa, tá? E aí, nesse momento, eu gostaria de abrir aqui mesmo para uma fala final, para uma conversa, porque a gente também está falando muito, né? A gente já está aqui há 1 hora conversando. Mas vamos abrir aqui, quem quiser fazer mais alguma colocação. O professor Antônio ficou, acho que, de falar algum exemplo mais prático de uso dele de assistentes e tal. Vamos conversar um pouquinho. Antônio, se me permite, só muito rápido, eu não sei se já tem também, mas talvez tentarmos aproximar a biomedicina com a nossa prática forense da faculdade. Porque a gente precisa, na faculdade, de perícia e, com certeza, não temos recursos para tanto, né? Então, talvez uma aproximação dos alunos, não é, lá na prática forense, conversar lá com os colegas da prática, isso ajudasse também a conhecer um pouco mais. Mas vamos lá, Santoro. Com certeza, não, com certeza. A gente está montando agora a Clínica de Direitos Humanos lá no NPJ, no Núcleo de Prática, e esse diálogo vai ser muito bom, porque a gente está dentro da clínica, existe o projeto de Amicus Curiae, que já está formatado, e existe um projeto que a gente ainda não está com ele tão formatado quanto o Amicus Curiae, mas que será provavelmente próximo do Innocence Project. É possível, inclusive, que a gente tenha uma relação direta com o Innocence Project mesmo, tá? E com certeza essa relação do NPJ, portanto, da Clínica de Direitos Humanos para o Innocence Project com a biomedicina vai ser fundamental, né? Fundamental. A gente tem que discutir isso realmente. Isso aconteceria, César, agora, só que com isolamento, o projeto que se apresentou na primeira semana de aula, ele foi suspenso, basicamente, porque, obviamente, depende de uma presença física, de uma série de discussões que não dá para fazer de forma virtual. Assim, Fala, Rodrigo. Eu vou falar só uma coisa aqui, porque me lembrou, eu já até comentei contigo também, uma possibilidade de um projeto de extensão, sobretudo agora em que as atividades de extensão estão sendo creditadas, há necessidade de haver atividade de extensão em cada curso de graduação, de trazer esses alunos da biomedicina exatamente para uma atuação junto ao NPJ, seja alguma espécie de consultoria ali, né, de assistência técnica, não tem outro nome, valendo inclusive como atividade de extensão para eles. Rodrigo, a Clínica de Direitos Humanos é um projeto de extensão. Esse é o ponto, entendeu? Ela é um projeto de extensão
com 3 vertentes, sendo que uma delas já está basicamente definida e aprovada, que é o amicus curiae. Tá? A outra essa que eu falei, o Innocence Project, e tem uma outra que ainda está sendo formatada também, que é uma espécie de relação com a Defensoria Pública, porque a gente tem uma espécie de crítica, autocrítica do NPJ, de que o NPJ não deve atuar em substituição à Defensoria Pública, que está muito mais bem constituída e hoje com uma estrutura muito melhor do que o Núcleo de Prática Jurídica para prestar assistência à população, entende? Por outro lado, a gente pode ter uma relação com a Defensoria Pública e produzir pareceres em teses específicas que a Defensoria Pública demandar do Núcleo de Prática Jurídica, que envolveria todos os professores, não apenas os do Núcleo de Prática, que não tiverem, obviamente, impedimento, o que não é o caso do César e o caso do Tiago, mas existem vários outros professores que não são do Núcleo de Prática, que são da área de Ciências Criminais, que não tem nenhum impedimento de prestar consultoria e parecer para a Defensoria Pública. Então, isso é um projeto de extensão. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso, porque isso consta do projeto original apresentado, entendeu? Isso vai acontecer, pode acreditar, porque já foi inserido no SIGA, só que travou, né, por conta do isolamento. Me permite? Claro, lógico. Sem transformar isso aqui numa reunião do NPJ, né? Claro. Da qual eu nem participo. Mas só parabenizar, dizer que eu sou um grande entusiasta da ideia de uma atuação nos moldes do Innocence Project e dizer que, mais do que a Defensoria, meu sonho é ver isso ser acolhido e ter uma existência independente no âmbito do próprio Ministério Público. Eu acho que é fundamental o Ministério Público trabalhar seriamente com a hipótese de que condenações que ele mesmo promoveu possam estar erradas e ele mesmo abrir porta para reunir elementos para rever os seus próprios atos. Então, uma parceria, por exemplo, da universidade com o próprio Ministério Público, antes de ingressar com uma revisão, dizer, eu quero te apresentar elementos para que você analise e, quem sabe, entrar junto comigo. Imagina o Ministério Público formulando uma revisão criminal, dizendo, eu errei. Isso, para a integridade, o reconhecimento público da própria instituição do Ministério Público, me parece fundamental. Né? Fundamental. E pode parecer um pouco utópico, mas eu acho que é uma coisa assim quase autoevidente, né? Que a gente, dentro da instituição, consiga trabalhar com a ideia de que os nossos próprios membros podem ter, não por má fé, mas trabalhado, se equivocado em algum ponto, produzido uma condenação que não é desejo da sociedade manter, já que injusta, por conta de elementos produzidos a destempo ou que surjam posteriormente. Então, quem sabe o Ministério Público não se torna um parceiro, inclusive, da universidade nesse ponto. Isso que você está falando é muito interessante, porque aí entra de novo a prova técnica, e que eu acho que foi a sugestão do César. Porque, veja, existem vários casos do Innocence Project que é exatamente por conta de uma prova técnica que há uma revisão do julgado, entende? Existe um caso famoso, que foi o primeiro aqui do projeto, né, do Innocence Project no Brasil, em que foi revista uma condenação, porque a partir de uma prova técnica se chegou à conclusão que a imagem que existia do sujeito que supostamente teria cometido o crime, que estava sobre uma moto com capacete, jamais poderia ser aquela pessoa por uma questão muito simples de prova técnica. Quando se verificou que, pelo tamanho da moto e pela altura dele, uma prova técnica simples, ele não poderia estar com o pé no chão. E a foto pela qual o sujeito foi condenado, o cara estava com os 2 pés no chão na moto. Então você vê que isso realmente é possível. A partir da prova técnica, às vezes nem é tão elaborada, vamos dizer assim, mas nesse caso foi determinante, né? Pudesse realmente rever uma condenação injusta, porque aqui a grande questão é essa do Innocence Project, é rever condenações injustas, né? Aquelas em que
E eu acho que a prova técnica tem um papel importante no desvelamento da injustiça, né? Esse é o ponto, né? Porque não é uma questão de opinião ou uma questão de valoração, não é? Claro que tem sempre valoração, mas a prova técnica ela dá um passo além da valoração, porque ela traz uma expertise que talvez anteriormente não tenha entrado, né, nessa equação do processo. Muitas vezes não entra, né? Eu acho que isso traz a gente a um outro ponto que eu acho que é uma volta ao que eu disse anteriormente, de certa maneira, da importância, Rodrigo, de uma aproximação do direito ao curso da biomedicina e da formação desses profissionais. Porque a democratização do processo penal depende de profissionais bem formados e com autonomia, né? Isso é fundamental. E o processo penal, historicamente, ele é impregnado de um conteúdo autoritário, impositivo, né? Que se sobrepõe, inclusive, à comprovação científica dos fatos, em muitos casos. É isso que a gente está falando. Isso. Né? Então, preservar o lugar da produção da cientificidade contra essa imposição é algo que pressupõe profissionais muito capacitados e confiantes na sua atuação. Então, é essencial que esse profissional exista para a gente. Por exemplo, você tem estudos sobre isso, né? Toda a problematização em termos éticos e de direitos humanos, por exemplo, da coleta, da identificação do perfil genético, né? Da problemática, por exemplo, de buscas invasivas internas em pessoas. A justiça demanda diligências que vai parar num profissional que olha para aquilo e fala: olha só, você está pedindo uma coisa que, se você tivesse que fazer no meu lugar, você não faria, você não teria coragem de fazer. Como é que eu vou vasculhar dentro dessa mulher para produzir uma prova no seu processo? Né? Como é que eu vou segurar essa pessoa, à força, amarrá-la para produzir um dado que... Então, esse diálogo é absolutamente fundamental, porque o sistema de justiça muitas vezes produz tortura por meio de uma cientificidade a serviço. Né? E o que tem que existir é exatamente ao contrário. É o conhecimento científico arejando as práticas autoritárias de um processo hierarquizado, baseado num poder de mando hierarquizado e tal, que é próprio do sistema de justiça criminal. Não é da magistratura, não é do Ministério Público, não é da polícia, é de todo esse sistema, da forma como ele é executado há bastante tempo. Eu acho até que ficou de novo evidente, até pela fala do Santoro, com o exemplo aí do caso do Innocent Project, que é mais do que a tecnologia utilizada. É um saber do que importa no processo. E uma ação ética, garantidora e tal, como você coloca, mas, sobretudo, esse conhecer o que importa. Isso é diferente. É diferente o biomédico, o profissional que se formou e que tem espaço, sem dúvida, mas a atuação de um profissional que não tem a vivência processual, ela é muito diferente. E a ênfase de biociência legal, ela propõe isso. Por exemplo, a questão da cadeia de custódia. Será que todo profissional formado nas diferentes áreas, ele sai da graduação com essa preocupação de que o que ele está analisando deve ter sido respeitado toda uma cadeia de custódia até chegar a ele? E não só na área penal, o professor César colocou uma questão de cadeia de custódia sobre o óleo lá né? Então, eu só estou enfatizando porque, como a gente está direcionando para essa questão da biociência legal, esse profissional sai dali, pode até não aprender. A gente não tem como garantir 100% que o cara saiu dali formado, sabendo. Sim. Mas se propõe a oferecer a ele esse conhecimento mínimo do direito processual, essa ideia da garantia da cadeia de custódia em todas as áreas que ele for atuar, essa percepção ética e de direitos humanos que, na verdade, isso também é necessário hoje, demanda do MEC para todos os cursos, na verdade, né? Mas é uma proposta da biociência legal, sem dúvida. Eu acho que a gente bateu aqui em pontos importantíssimos que vai deixar claro para esse aluno o que a gente espera dele. Né? Isso também é importante. O que a gente espera dele? Né? O Santoro teve comigo numa reunião há pouco que se discutiu um pouco em outra situação sobre quem é o aluno que a gente forma. Né? E acho que, nesse contexto da biociência legal, a gente tocou aqui, mais do que apontar locais de trabalho, postos de trabalho, a gente apontou o que a gente espera que esse profissional traga. O que a gente espera de ética, o que a gente espera de direitos humanos, o que a gente espera de percepção do mundo jurídico que esse profissional da biomedicina traga.
Rodrigo, eu queria... Acho que o César está falando. Está desligado. Rodrigo, eu gostaria só de voltar à questão também do que foi dito, sobretudo antes aqui, um pouco agora pelo Tiago e pelo Santoro, para enfatizar agora o papel da faculdade, o papel da universidade e como eles podem desenvolver isso na prática. Eu acho que a sua ideia foi bastante interessante promover esse debate e já estamos vendo que não só está havendo uma promoção de debate, mas está havendo uma integração entre as pessoas que estão aqui com o propósito de a gente tentar unir essas duas ciências. E por quê? Eu estava me lembrando, e quando eu vi, especialmente no pacote anticrime, tratando lá da preservação da cadeia de custódia, eu me lembrei dos meus tempos de defensor público. Eu fui defensor público já antes de ser juiz, e o que acontece? Essa questão da preservação da cadeia de custódia é muito interessante. Se você tiver uma assistência técnica, não quero também resumir a isso, não quero ser reducionista, mas uma assistência técnica que te permita também até analisar até que ponto foi preservado ou não. E eu me lembro que, como defensor público, às vezes era até melhor que não se preservasse nada, porque você não tinha o que apresentar contra uma prova que você, sem uma assistência técnica, isso é uma realidade da advocacia criminal de uma maneira geral, especialmente a advocacia criminal exercida pela Defensoria Pública, que talvez seja o grosso, não é? Você não tem como analisar aquela prova e você não tem a quem socorrer. Então, você vai para aquelas questões do enfrentamento que sempre se fez numa advocacia simples. Na advocacia simples, eu estou me referindo àquela advocacia que não tem recurso, não é, para poder defender o seu cliente, exatamente por uma falta de uma assistência técnica. Eu sou de um tempo em que havia um conflito, talvez a palavra ser conflito seja pesada, mas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Tá? E o Tiago colocou aí do sonho dele e tal, e isso era uma utopia, né, naquele tempo, e hoje, e para minha felicidade, o que eu tenho visto, eu tenho recebido várias ações que são subscritas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública junto, sobretudo na matéria relativa à tutela. Quer dizer, está se caminhando para isso, quer dizer, há um espaço para isso. Então, o próprio graduando, ele pode ter uma importância, e tem, muito grande, associado aos escritórios modelos, associado à Defensoria Pública, para propiciar que, você falar em cadeia, preservação de cadeia de custódia, é preciso que você tenha conhecimento para entender, não é, qual foi a prova produzida, como ela foi produzida, que você não consegue. Eu, como defensor público, subi morro junto, me lembro lá em Paracambi, quando eu fui defensor em Paracambi, subi morro junto com a polícia por conta de mandado de busca que foi determinado sem falar. O promotor sabia, né? O promotor e o juiz sabiam. Eles sentam ali um do lado do outro e tal, trocam muito ideia, mas eu não tinha a mínima ideia. E fui subir morro para tentar entender como se passava. Mas eu conto isso porque isso é uma exceção, e foi uma exceção até para mim. Entendeu? Não é uma realidade concreta que você tem numa advocacia de uma maneira geral. Né? O Joffre está na VEP, eu fui juiz da VEP, e da Vara de Execuções Penais, e que você vê na Vara de Execuções Penais um sem número de processos, e a maioria daqueles processos, advogados que realmente não têm recursos, ou com uma defensoria que ainda, infelizmente, não está aparelhada para receber aquilo tudo. Então, essa questão aí, que os grandes escritórios, os médios escritórios trabalham muito com a questão da prova, e nós vimos isso nesses os maxi processos, a questão da esmiuçar a prova, como ela foi realizada, como ela foi preservada, isso não é uma realidade no dia a dia da atividade forense criminal. E eu acho que ela não é realidade por quê? Porque falta para o profissional do direito, especialmente para o advogado, porque o Ministério Público ele percebeu isso e ele criou uma série, ele tem o GAT, ele tem o GAECO, que não é propriamente técnico, mas também ele é um órgão importante dentro do Ministério Público. A Defensoria Pública começou a se aparelhar também, e a advocacia ela depende de quase um estende a mão para poder ter uma assessoria técnica. Daí a importância, me parece, da faculdade, né, não só da biomedicina, mas da biomedicina especial, que nós vimos que ela
transita aí por várias questões do direito criminal, do direito civil, não é? Para municiar esses profissionais na análise das provas. Muito bem. Rodrigo, só para terminar, eu queria falar uma coisa. Eu, no ano passado, tive no curso como professor enfim, fui falar sobre interceptação telefônica no curso de formação dos novos defensores públicos. Eu vou com muito prazer quando uma nova turma de defensores é aprovada, porque acho que muitas vezes eles passam ainda no concurso ainda sem uma grande experiência, né? Então, eu vou realmente com muito prazer, porque acho que a defensoria pública tem que ser valorizada. E numa conversa que eu tive, o Emanuel, que, enfim, é o coordenador do grupo de defensores, disse que eles estão começando a montar o seu grupo técnico. Eu acho que essa, embora ainda não seja uma realidade, é uma perspectiva interessante para o pessoal que vai se formar, entende? Eu acho que é uma informação que eu tive, obviamente não oficial, porém diretamente de quem está trabalhando com essa perspectiva, né? Então eu acho que é uma informação interessante que, além do grupo do Ministério Público, né, do grupo técnico que atende o Ministério Público, que é o chamado GAT, além do perito oficial, além da lista de peritos do Tribunal de Justiça para a área civil, é possível que também exista essa perspectiva de um grupo técnico para a Defensoria Pública, o que é muito interessante. Só queria dar mais essa informação e, antes de terminar, dizer para o Tiago que você fez biologia, Tiago, e eu fiz engenharia antes de fazer direito. Veja. Nós vamos transformar. Já podemos abrir uma banca de perícia, ó, Mirim. Não, olha só, Quase peritos. Vamos transformar isso aqui numa sessão de terapia, porque eu sou arquiteto. Veja, só falta o Rodrigo falar que estudou direito antes de fazer biomedicina, e aí a gente completa aqui o jogo, né? Perfeito, gente. Pô, gostei muito de poder ter essa conversa. Eu acho que vai elucidar bem para os alunos, vai ser bem interessante para aquele também que está pensando ainda em que curso fazer, né? Vai ver que tem uma área grande de atuação aí na área de ciência forense. E quero agradecer a todos. Obrigado mesmo por ter dado esse tempo aí nessa conversa, e foi bom rever todos. Tamo lá.